Que bom, que bom, que bom, que bom que você tá ligado aqui no 107 Podcast. Vários conteúdos estão disponíveis aí na nossa timeline. Você pode curtir, compartilhar, fazer elogios, fazer críticas. Tudo é bem-vindo aqui. Trabalhamos com muito empenho e muita dedicação para produzir conteúdos que você goste, que você compartilhe. Hoje aqui com a gente, Rita Langruber, atriz... Tava na novela, bonitinha, roteirista, gente boa, um sorriso largo, leonina. Rita, bem-vinda. Obrigada, Ângelo. Rita tá aqui para me ajudar hoje a bater um papo super legal, que eu já tô cheio de coisinhas para perguntar, cheio de dores. Doutor André Felipe Camelo. Sou eu. Tudo bem? Você aí em casa assistindo a gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre saúde, descomplicar a saúde e ajudar as pessoas que vão nos ver e nos ouvir. Exatamente. Esse pisciano é osteopata. Você sabe o que é osteopatia? Sabe o que é osteopatia? Sei porque eu estudei, me preparei e eu tenho muitos amigos que, na última instância, quando não conseguem resolver um problema, eu mesma que nunca fui a um osteopata e sou louca pra ir, me falam... Você não pensa em ir para um osteopata, né? Parece que é assim, a instância divina. A medicina não... Você vai em várias especialidades, não deu conta. Aí você vai no osteopata. Você fala, por que não um osteopata, né? Por que não Deus agora, né? Exatamente. O que é osteopatia? O que faz a osteopatia ser tão, né, assim, todo mundo fala que você tem que procurar. Quem vai nos responder é o doutor André. E aí, o que é osteopatia, André? Então, a osteopatia é uma especialidade médica americana criada por um médico chamado Dr. Andrew Steele, lá nos Estados Unidos, né? E ele era um médico muito antenado, mesmo naquela época. A osteopatia tem na faixa aí de 150 anos, mais ou menos. E ele já era muito antenado do porquê que alguns tratamentos funcionam para algumas pessoas, mas não funcionam para outras. Então, o mesmo paciente tem o mesmo diagnóstico, faz uso da mesma medicação, um melhora e o outro não melhora. Uhum. Por quê? É porque a causa daquele diagnóstico, a causa daquele problema é diferente nesses dois pacientes. Uhum. Então, posso dar um exemplo de dor no ombro, tá? De uma tendinite de bíceps. Então, imaginar que você tem uma dor no ombro. Essa dor no ombro, ela pode ter, 5, 6, 7 causas diferentes e que não estão no ombro. Você pode ter dor no seu ombro por conta de uma disfunção na sua cervical, né? Os nervos que dão sensibilidade ao seu ombro e ao seu braço vêm da sua medula cervical, e aí você sente dor no ombro, mas o problema está na cervical. Enquanto não tratar o pescoço, não vai parar de doer seu ombro. Você pode ter dor no ombro por causa da clavícula, por causa de uma falha na movimentação da escápula, que é esse osso aqui atrás, que antigamente chamavam omoplata. Uhum. Pode ter dor no ombro por conta de uma falha na movimentação da sua dorsal, da corcunda. Vou fazer até uma dinâmica rápida com vocês, e você que está assistindo a gente, faz também. Fiquem corcundas, bem corcundas. Mais do que eu já sou? Mais ainda. Tenta levantar o seu ombro sendo bem corcunda. Levanta o braço lá no alto. Olha como é difícil levantar o braço, tá vendo? Fica numa postura boa agora. Levanta o braço da mesma forma. Olha como é muito mais fácil. Então, pessoas que têm a gente chama de uma falha na movimentação, né? É uma hipomobilidade no meio das costas, são corcundas, vão sobrecarregar o ombro. Vai chegar uma hora que vai doer. Mas não adianta tratar somente o ombro, tem que tratar a causa. Você pode ter dor no ombro por causa do fígado, né? O nervo frênico é o nervo nosso da respiração, que inerva o arcabouço abdominal superior aqui. E aí, quando você tem uma disfunção na movimentação do seu fígado, tem um ligamento, chama ligamento falciforme, e esse ligamento ele hiperecita o nervo frênico, que quando ele passa aqui, ó, na cápsula anterior do ombro, na parte da frente do ombro, se você tem essa disfunção no fígado, você vai fazer doer o seu ombro. Então, você pode ter dor no ombro por causa do fígado, pode ter dor no ombro por causa de uma perna maior do que a outra, pode ter dor no ombro por causa de uma cicatriz cesariana, por exemplo. Enfim. Você pode ter dor de cabeça porque você tem um problema no ombro, porque você tem um dedinho mais curto, enfim. Você coloca a culpa num problema que não está nem onde está acontecendo a dor. O mais importante sobre as dores, em especial as dores, é o porquê. Eu tenho uma hérnia de disco, tá? Mas o porquê que você tem essa hérnia de disco? Você tem hérnia de disco por causa de uma falha na movimentação dos olhos, como a gente estava conversando, né? Se os seus olhos não se movimentam como deveriam, você vai ter que compensar quando alguém te chamar rodando a cabeça. E aí você roda muito mais a cabeça do que deveria, rec, vai dilacerar o anel fibroso que segura o disco vai sair, a gente chama isso de
hérnia de disco. Então você tem uma hérnia de disco por causa da falha na movimentação dos olhos. Você pode ter uma hérnia de disco por causa de uma disfunção da boca. Você tem uma mordida cruzada, ou você tem bruxismo, brequismo, você aperta os dentes, né? E isso faz com que aperte uma vértebra contra a outra, por exemplo, né? Isso tudo vai causando disfunções, e aí você faz uma hérnia de disco na cervical e fica tomando remédio para a hérnia de disco na cervical e trata a hérnia de disco na cervical, mas se você não trata a causa, que pode ser o olho, a boca, a maneira que você pisa, uma perna maior que a outra, cicatrizes... Nunca vai melhorar. É um olhar holístico, parece que é um retorno, né? Eu não sei, a impressão que eu tenho como leiga nessa área médica é que os saberes da medicina ficaram muito segmentados, né? Tudo muito... Se você tem... Aí tem o cara que não é nem mais o dentista, ele é especialista no não sei o que, o especialista. Às vezes a impressão... Eu tenho uma médica muito maravilhosa, a doutora Vanessa Rangel, que eu amo, que eu acho que o grande mérito dela, além de tratar da singularidade, mas é poder ter esse olhar holístico. É isso. Às vezes ela fala, tem que aumentar o seu remédio da tireoide, não é... Aqui qualquer um diria que tá bom, mas você vê que o seu metabolismo tá sendo sobrecarregado para ter... Então, parece que é isso que eu queria te perguntar. Como é que você chegou na sua vida, a essa escolha, esse interesse pela osteopatia? E como você vê essa medicina toda fragmentada hoje, essa necessidade da gente ser olhado por inteiro? Digo até um pouco mais, desculpa, mas stalkeando muito seu Instagram, que achei super interessante o seu trabalho. Fiquei feliz, ganhei. Veio várias coisas, mas vários materiais muito interessantes ali, assim. Poxa, que legal. O QR Code do canal lá do Dr. André vai estar aqui disponível para todo mundo stalkeá-lo e seguir. Fico feliz. Mas eu achei muito interessante, inclusive, o olhar holístico sobre o corpo e também a relação do corpo e da mente, né? Que teoricamente é tão óbvia. Você falou que você trabalha muito com outros profissionais, né? Isso, de maneira bem integrada, isso. Exatamente. Se você puder falar um pouco disso, assim, porque foi o que me chamou muita atenção no seu trabalho, que eu achei muito interessante. Não, a tua pergunta, ela parece mais de uma, mas na verdade é uma pergunta integrada mesmo. É uma pergunta osteopática. Osteopática. Vamos lá, eu sou intensivista também, né? Eu trabalhei muitos anos em CTI, com suporte à cirurgia cardíaca. Talvez você já tenha ouvido falar, fulano está respirando com a ajuda de aparelhos. Claro. Então, eu era especialista em mexer nesses aparelhos. E aí eu comecei, e lá no CTI você não faz nada sozinho. Você tem uma equipe com médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfermagem. Você era da fisioterapia dentro A reabilitação é uma reabilitação pulmonar dentro do CTI. Então, a gente faz a parte de extubação, a parte de todo o tratamento pulmonar e tal. Além da parte física também. E aí foram muitos anos de TI e eu comecei a me perguntar o porquê que aquelas pessoas chegavam daquele jeito no CTI, né? O porquê que a gente não cuidava delas antes. E aí eu comecei a querer tratar essas pessoas antes dos quadros chegarem tão graves dessa forma. Aí eu montei a minha primeira empresa, chama Equipe Saúde Plena, e aí são mais de 10 especialidades diferentes e a gente vai até as empresas para fazer os serviços lá de maneira integrada. Do ponto de vista da sua pergunta do especialista, né, que hoje em dia você tem um cirurgião que é cirurgião mais de mão, é cirurgião de dedo, né? Então, tem necessidade, tem faz sentido isso também. Não, faz sentido. A grande questão é quando você tem um problema cuja causa não está na mão, por exemplo. Então, você estava comentando sobre aquela dor nos dedos que você sente, aquela dormência, né? Então, esses dois dedos, eles são inervados pelo nervo radial. E esse nervo daqui, ele sai da 6ª vértebra da cervical. Então, não adianta você tratar a mão, não vai melhorar, ou vai melhorar e vai piorar, porque o problema está na cervical. E enquanto paciente, eu não estou sentindo nada aqui. Aqui parece estar relaxado. Muitas vezes você não está sentindo nada, entendeu? Tem paciente que ainda sente, e eu vou mais longe. O porquê que você tem o problema na cervical. Aí vem aquilo que eu falei. É o olho, é a boca, uma perna maior que a outra, o jeito que você pisa, cicatrizes, o jeito que você respira, por exemplo, né? Então, essa que é a questão. É você saber que o corpo humano ele é todo interligado do ponto de vista mecânico, por músculos, ligamentos, tendões, vértebras, etc. Do ponto de vista vascular, né, a rede de vasos está no corpo inteiro. Do ponto de vista bioquímico, ou seja, as substâncias químicas circulam no seu corpo todo. Enfim, do ponto de vista psicológico, vou fazer uma pergunta aqui. Quem aí que está assistindo a gente e já falou assim, poxa, eu escuto essa música e eu fico todo arrepiado. O que é isso? Isso é o seu sistema límbico, que é o sistema das emoções, né, que fica lá no hipocampo, lá dentro do cérebro, entre outras partes, claro. E aí, quando você tem o famoso input sensorial, né, você ouve a música, aquela informação mexe com o seu sistema das emoções e ele é capaz de mudar a sensibilidade do seu corpo inteiro. Então, você ouve a música e sente um arrepio até nas pernas.
Entende? Então, isso é a sua emoção alterando a sensibilidade do seu corpo. O que isso quer dizer na prática? Que sim, você pode sentir uma dor de fundo emocional. Assim como a famosa somatização a famosa existe muito, isso é muito, eu estou explicando de maneira muito simples para provar, mas claro. Isso é amplamente estudado atualmente e cada vez mais, né? Por conta de pessoas que tomam medicação, que fazem todo tipo de tratamento físico e cujas dores não melhoram. Fibromialgia, por exemplo, está nesse caminho. É um tratamento que, se você não aborda, eu abordo a parte mecânica, a parte neurológica, né, as raízes nervosas, mas se você não abordar a maneira como esse sistema emocional está funcionando, é como se fosse um curto-circuito, entendeu? E aí dói mesmo, e dói o corpo todo, porque você tem nervo no corpo inteiro. Então aquela tia da escola lá que chegava pra gente e fala assim, menino, sente direito, você tá todo torto, quando você estiver velhinho você vai sentir a consequência disso tudo. Faz total sentido, né? Cuidar da postura, cuidar da forma com que você tá lidando com o seu corpo é significativo para quem chegou aos 50 cheio de dores. Então, eu gosto sempre de não ser tão radical nesse sentido da postura por um motivo muito simples. A postura das pessoas não é nem de longe ideal, mas nem todas elas sentem as dores que chegam, por exemplo, na minha clínica. Entende? Chega gente lá de muleta, de cadeira de roda porque travou a coluna, vai para o hospital, não resolve, vai direto para minha clínica para eu resolver, entendeu? E aí muitas vezes outros colegas dizem, isso aí é postura. Postura é um mundo, a postura é a maneira como seu corpo se rearranja para ficar em equilíbrio. E se você, conforme eu falei, né, dependendo de, 20, 30 aspectos diferentes, você pode ter uma postura ruim, não necessariamente porque você é desleixado. Então, dizer que alguém sente uma dor só por causa da postura é muito raso. Muito raso. E uma consulta já dá para sacar alguma coisa? Uma ou é consulta preciso? Eu já examino e já trato, e normalmente ele já chegou 70% bem melhor, assim. Ele já chegou aqui, olhou e falou assim, perna cortada 1,5 cm, e você aqui tá com uma dor na... Mas você anda na rua assim, observando, às vezes você passa Minha esposa às vezes fica... Ontem, por exemplo, ontem eu fui ao jogo do Flamengo, e aí a gente sentou num restaurante, né, pra assistir TV e tal, e comemorar e tal. E aí, quando eu olhei, era uma mesa de debate, assim, mesa redonda, e um dos apresentadores tem uma mordida cruzada, a boca dele é torta. Nossa, aquilo me dá uma aflição. Eu falo, meu Deus, dá meu cartão pra ele, por favor. Por favor. Porque mordidas cruzadas mexem muito com a cervical, Sim. mordidas cruzadas mexem com zumbido no ouvido, tonteira, dor de cabeça. Então, cuidado você que tem problemas na sua boca, né? Seja falta Mas o que é dente. mordida cruzada? Mordida cruzada, você pode olhar no espelho, e aí os dentes incisivos, eles têm, entre os dois aqui da frente, tem uma linha, um encaixe. Essa linhazinha tem que estar batendo com a linha de baixo. Ah, é? Se você tem a boca assim torta, é o que a gente chama de mordida cruzada. Pode ser uma mordida cruzada pela frente ou lá por trás. Na prática, essa linha tem que coincidir com isso aqui, e a parte de baixo, daqui da sua mandíbula, ela tem que encaixar na sua maxila. A parte de baixo tem que encaixar na parte de cima. Se você tem dente sobrando pro lado, a gente chama isso de mordida cruzada. Entendeu? E a osteopatia vai cuidar disso? Em geral, a osteopatia ela vai tratar as reverberações da mordida cruzada. Quem trata a mordida cruzada é o ortodontista, né? É o dentista especialista nessas alterações. Porém, mordidas cruzadas vão mexer muito com a articulação temporomandibular, que é essa articulação que abre e fecha a boca. E aí é muito comum você ver pessoas que têm tonteira, zumbido no ouvido, que tem dores nessa região, cansaço na mandíbula, né? Em dores de cabeça, muito comum. E aí a gente trata de maneira integrada com os ortodontistas, eles me encaminham muito paciente, eu também encaminho para eles, pra gente acabar com isso. Porque, em geral, as pessoas têm dores de cabeça, fazem eletroencefalograma, fazem tomografia, não acham a causa da dor de cabeça, e uma das causas é a boca. Você falou do ortodontista que trabalha junto, a Inside Circle é uma empresa sua que cuida, que faz essa interação entre esses especialistas. É assim que funciona? É uma iniciativa de saúde, chama-se Inside Circle. O nosso objetivo é fazer os profissionais trabalharem juntos, se falarem. Então, algumas vezes você já foi em um colega que ele prescreveu uma medicação, você foi em outro colega e fala assim, não, mas isso aqui você não pode tomar por causa de tal coisa. Ou um fala assim, olha, Ângelo, você precisa fazer repouso por causa desse problema que você tá. Aí o outro fala assim, Ângelo, você tem que atividade física, academia, vambora. Aí você fica, o que eu faço? Um manda fazer gelo, aí o outro fala, não, gelo não, isso aí é artrose, não posso fazer gelo em artrose, porque senão vai piorar. Você tem que fazer bolsa de água quente, entende? E isso, a questão toda é os profissionais não se falarem, não se conversarem sobre uma linha de tratamento única, entendeu? Então essa é alguma das... tem outras questões, mas que o nosso objetivo é unir os profissionais de saúde para que todo mundo trate na mesma direção e que a gente encaminhe pacientes uns para os outros do ponto de vista de confiança.
Né? Porque é muito comum você falar assim, procura uma nutricionista. Aí a pessoa sai, onde que eu acho uma nutricionista? Não, olha, você vai lá na doutora fulana de tal, que é ela que normalmente eu encaminho, porque eu tenho certeza que o trabalho dela é bom. Então essa é a ideia, entendeu? Você, assim, nessa sociedade, uma coisa que eu fico muito atenta é essa questão do uso do celular, que é inevitável. Eu mesma sou uma que, quando eu tô achando... É isso, a gente passou a ficar curvado, Eu tô né? super corcunda. Eu vejo o meu filho, assim, e aí tento, né, a gente... Queria te perguntar, assim, se você já vê reflexos nos corpos de hoje e se você já prevê, pelo menos, tipo assim, isso aí no futuro vai ter uma geração que é cervical. Encostar as patas, as mãos no chão? Legal. Vamos lá. Que efeitos a gente está vendo desse vício celular. da tecnologia, de tudo, que a gente está mudando? O que a gente está mudando, né, nesse sentido? Perfeito. Então vamos lá, algumas coisas, né? Primeiro de tudo, a cervical, quando você fica fletido, assim, quando você fica dobrado A desse cervical jeito, é só isso cervical aqui? é o pescoço. É o Vai pescoço. dar o Atrás encaixe do- da cabeça até esse ossinho mais alto aqui, que é onde começa o seu tórax, né? Onde já Sim. tem costelas. Então, a cervical, e, na verdade, a sua coluna em geral, quando você fica muito tempo dobrado assim, você empurra o disco para trás. E cada vez ele vai indo mais para trás, e dependendo de outros aspectos, uma hora ele vai fazer uma protusão discal, uma hérnia de disco. Então, esse é um mecanismo. Segundo mecanismo importante de não ficar olhando para baixo é que quando você faz isso aqui, não só a sua cervical baixa, mas a torácica também. E aí você também comprime o seu diafragma, que é o músculo mais importante do corpo, na minha opinião, que é o músculo da respiração. Vai fechando tudo. Calma, depois vamos fácil. voltar a falar do diafragma. Vamos fazer outra dinâmica rapidamente, Mas, ó. claro. Fiquem corcundas de novo, e você que está assistindo a gente também, fica corcunda. Todo mundo corcunda aí em Isso, casa. tenta respirar assim, enche o peito. Fica numa postura boa. Enche o peito. É muito mais fácil, né? Sabe quantas vezes você respira por dia? Você respira 20 mil vezes ao dia. Dá 140 mil vezes por semana. Então, se você fica com a coluna curvada desse jeito, é muito mais difícil, você faz muito mais força. Logo no final do dia, você vai estar muito mais cansado. E isso reflete nas costas, reflete por tudo. Isso reflete muitas vezes na musculatura da respiração, e isso reflete também porque nós fomos feitos para respirar pelo menos 70% pelo diafragma. Se a gente respira com o esternocleidomastoide, escaleno e trapézio, que são 3 músculos aqui do pescoço, assim, ó. Que é bem a coisa do ansioso, né? Do ansioso. Que a gente não perfeito. percebe, tá aquele cachorrinho aqui, né? Não, exatamente isso. E aí vem também a questão da ansiedade trazer dores na cervical e fazer a tensão na musculatura aqui do trapézio. Ou seja, como Eu- você diz, não é nem desculpa. Pode continuar. Não. Não é nem só a questão, me parece até que você foi, né, muito além, assim, que não é nem só a questão do celular mexer com a postura, mas é também o celular somado à ansiedade, parece que é todo esse Porque capitalismo nunca é uma introjetado. coisa só, entendeu? Sim, Então é o você estar ligado no celular. Então, o que é que eu costumo brincar, assim? Tem relatos, né, na guerra de pessoas que perdem braço, perdem perna e estavam tão vidrados, né, na guerra, que continuam sem sentir dor. Na hora que tem um momento, ela percebe e por aí vai. Então, quando a gente está ligado em alguma atividade, seja o celular, seja o computador, você não sente a dor normalmente. Ou pelo menos você passa muito mais tempo sem sentir. Você só vai sentir quando já está muito ruim. Faz o teste em casa, uma terceira dinâmica aqui. Você coloca a mão para frente e fica assim, ó. Você não aguenta ficar 1 minuto dessa forma. Agora, quando você senta longe da sua mesa, que você não apoia o braço mexendo no mouse, é exatamente a mesma coisa, só que você está ligado no seu computador ou no seu celular. É uma e não certa vai sentir. anestesia É uma certa comportamental anestesia. ali, que vai vir a conta depois. Isso aí. E aí vem a conta depois. Perfeito. E do ponto de vista respiratório, a falha na respiração, seja por conta de sinusites, rinites, desvio de septo, respiradores bucais ou bronquite Ansiedade. asmática e principalmente ansiedade, preocupação, estresse e tal, mexem com a sua respiração, fazem você respirar com a parte de cima do tórax e isso mexe com tudo. Porque isso comprime uma vértebra contra a outra, lembra? 20 mil vezes ao dia. Isso faz também com que essa musculatura trabalhe muito mais. E além disso, se você ventila com essa parte de cima, você não ventila com o diafragma. Se você não respira com o diafragma, você tem vários problemas. Anota aí você que não respira. O seu intestino, ele é comprimido 20 mil vezes ao dia pelo diafragma. Então, uma brincadeira é que o diafragma é um grande amassador de cocô. Porque toda vez que você respira, seu diafragma desce para puxar o pulmão para baixo e o ar entrar. E aí ele empurra tudo para baixo. Então, estômago, fígado, enfim, tudo que tem dentro da sua barriga, intestino, pâncreas, baço, etc., é abaixado e levantado 20 mil vezes. Se você respira aqui em cima, não com o diafragma, esses tecidos grudam.
eles ficam presos. Se esses tecidos grudam e ficam presos, você pode ter intestino preso, gastrite, refluxo, dores e disfunções hepáticas e por aí vai. Mas e não sai exame. Quem está assistindo a gente, tem uma técnica para você respirar com o diafragma, aquela que você deu assim de 3 segundos? Agora. Então vamos lá. Anota você aí, 107 Podcast, pega lá. Se você tem intestino preso, se você tem refluxo, se você tem dores no estômago, tem dores na barriga em geral, faz exame, já fez ultrassom e não resolve, provavelmente, entre outras coisas, tem uma disfunção respiratória associada. O que você vai fazer? Recosta na sua cadeira aqui, ó, ou deitado, você vai encher a sua barriga de ar. Simples, bota uma mão na barriga, bota uma mão no tórax, e aí você vai encher a sua barriga de ar. Sente ela subir e sopra, sente ela descer, né? Obviamente, entre aspas, encher a barriga de ar, mas é o suficiente para perceber que quando você puxa o ar, a sua barriga tem que crescer, quando você solta, a barriga diminui. Se você fizer isso diariamente, eu garanto que vai melhorar seu refluxo, vai melhorar as suas dores abdominais, o intestino passa a funcionar melhor, e aí, se não funcionar, manda mensagem pra gente que eu dou consulta gratuita. Pronto. Eu aprendi muito fazendo teatro, que era aprender a falar com o diafragma, e eu tinha uma facilidade com isso, que era falar daqui. E aí eu via as pessoas que era isso, você fica sobrecarregado, quem tá tentando gritar? Mas na verdade você pode fazer isso assim, com muito menos esforço, falando daqui, assim, né? É isso. Isso é um erro da máquina humana? A máquina humana possui alguns erros de fabricação que ao longo do processo da vida começa a te dar umas pegadinhas? A primeira infância, ela determina muita coisa, Ângelo, muita coisa. A maneira como... É como se a gente já tivesse vindo com uma espécie de aplicativo, já com um desenvolvimento neuropsicomotor já certinho. E aí a gente quer... como é que se diz? A gente quer intervir nisso. O excesso de carinho, o excesso de amor, muitas vezes intervém nisso. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, a criança que senta, vocês já viram criança sentando com os joelhos para dentro e as perninhas para fora, que dá aflição? E aí dá vontade de pegar ela e botar ela para sentar com perninha de chinês cruzada? Não façam isso, porque quando a criança está sentando daquela forma, tem um tempo para a criança sentar daquela forma, que é para ajudar a estirar o ligamento sacrotuberal, que é um ligamento que fica aqui no quadril, que vai dar mobilidade para esse quadril mais para frente. Então eu, por exemplo, pego na minha clínica muito paciente que os quadril não funciona e possivelmente ou provavelmente é porque na infância houve esse excesso de cuidado, apesar de maravilhoso, mas que acabou causando esse problema. E aí, se o quadril não funciona, tem um princípio básico da biomecânica que diz, quando uma parte do corpo não funciona como deveria, outra parte vai compensar. E aí, se o meu quadril não funciona, a minha lombar vai compensar e aí provavelmente eu vou ter dores lombares, vou ter possivelmente protusões discais, hérnia de disco por causa da falha na movimentação do quadril. Então fica mais uma dica aí, se você tem dores na lombar, hérnia de disco, dores que descem pelo ciático, né, pelo nervo da perna e tal, entre outros nervos, veja se o seu quadril é preso. Como você faz isso? É só tentar encostar a mão no chão. Se você é daqueles que fica muito longe do chão, uma hora a sua lombar vai reclamar. E aí fortalecimento e alongamento? Esse é polêmico. Vocês gostam de polêmica? Eu adoro. Eu não tenho problema com polêmica. Vamos falar do Flamengo. Polêmica! Então vamos embora. Polêmica 107 Podcast. O fortalecimento, ele não trata dores. Vou repetir. O fortalecimento, ele não trata dores. O que ajuda a tratar as dores é o movimento que é feito enquanto você está fortalecendo. Correto? Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma dor, sei lá, no meu joelho. Fazer o movimento, melhorar a lubrificação articular, secretar mais líquido sinovial, melhorar a vascularização, liberar mais óxido nítrico e fazer um monte de coisas que acontecem quando eu estou me movimentando são muito mais efetivas do que a força, a potência do meu músculo. Lá na minha clínica eu atendo os galalaus de 100 e tantos quilos de massa muscular e que tem tanto ou mais dor do que os franzinos que chegam. Quer ver outra lenda urbana? Peso causador. Adorei essa sua fala. Isso é mentira. Numa outra entrevista. Mentira. Se peso causasse dor, lutador de sumô não andava. Isso não é. Eu tenho paciente que perde peso e a dor dele aumenta. Outra coisa, se esse cara que tá acima do peso, né, que tá gordinho e tal, vai num colega que pensa dessa forma, infelizmente, aí ele fala assim, doutor, eu tenho uma dor no meu joelho direito. Aí ele fala assim, mas aí, tem que perder peso, né, amigão? O paciente devia virar e dizer assim, pô, mas é que eu sou gordo dos dois lados. Por que só dói meu joelho direito? Achei fantástica essa sua fala. Você entende? A mesma coisa com relação à idade. Outra lenda urbana. Idade não causa dores. A idade, ela
traz um monte de pequenas disfunções, mas que você tratando, você não vai ter dor. A idade não causa dores? Não causa dores. Meu pai tem 87 anos, sente dor nenhuma, por exemplo. A grande questão da idade vamos imaginar que você tem, por exemplo, uma perna um pouco maior do que a outra. Ela vai falar da perna mais. Ou que você respira errado, por exemplo. Se você respira errado há 60 anos, o seu diafragma, por exemplo, se prende na sua lombar, e aí você não ventila com o diafragma. A sua lombar não se movimenta como deveria há 40 anos. Vai chegar uma hora que ela vai reclamar. Claro. Entende? Ou você movimenta tudo aqui em cima. A hora da conta chegar, na idade, ela tá mais perto do vencimento. É isso, entende? Claro. Então não é a mesma coisa. Aí, por exemplo, aí um idoso chega e fala, doutor, eu tenho uma dor no meu ombro esquerdo. Aí ele fala, vovó, mas é a idade, né? Ela fala, não, mas aqui meu ombro direito nasceu no mesmo dia. Por que os dois não dói? Meu joelho também, todo mundo nasceu junto. Por que só o ombro esquerdo que dói? Não chega a fazer nem sentido, entende? E a última lenda urbana, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, é do ponto de vista, em cima da pergunta do Ângelo, sedentarismo, né? Então, o sedentarismo, ele não causa dores unilaterais. O sedentarismo causa dores, aquela dor, sabe aquela dor que você acorda meio moído, cansado, você fala, nossa, tem que tomar um banho pra dar um... Eu hoje de manhã. Então, isso pode ser do sedentarismo. Agora, eu tenho uma dor, sei lá, no meu cotovelo esquerdo, ou no meu ombro esquerdo. Não é sedentarismo, porque você é sedentário do corpo todo. Não pode doer uma parte só. Entende? Então, o fortalecimento, como eu estava dizendo, ele ajuda muitas vezes a prevenir lesões, ele ajuda a prevenir disfunções musculares do tipo. Se eu, por exemplo, for fazer uma faxina na minha casa e for sedentário, eu vou ficar muito mais dolorido do que uma pessoa que faz atividade física, correto? Então, esse tipo de dores. As dores que eu tô falando que não são tratadas com fortalecimento, são aquelas dores graves, que o cara sente uma dor, já fez exame, rodou, tá um mês sentindo dor. Essas dores não são tratadas de fortalecimento. É a mesma, como é que você diz? É o processo do fortalecer o movimento que ajuda. Entendeu? E osteopatia tem uma idade mínima para cuidar? Uma criança... Osteopatia pediátrica. Aliás, um abraço ao Dr. José Rafael, um professor maravilhoso, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, recomendo que vocês sigam, e faz osteopatia pediátrica. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um osteopata junto com um colega pediatra no centro cirúrgico, né? Quando o neném nasce, vai para ver se clinicamente ele está bem com o pediatra e depois passa para o osteopata para ele fazer algumas manobras e tal, em especial para quem nasce de cesárea. Porque quando a gente nasce pelo parto normal, e por isso chama-se normal, né? A gente é espremido pelo canal vaginal e os ossinhos do crânio, eles vão se encaixando e outras coisas. Você espelha o mecônio, né? Que é o cocôzinho do neném, digamos assim. Tem um monte de coisas que acontecem e que são benéficas de um parto normal e que não acontecem na cesárea. Pois é. E aí o que acontece é que você vai ter algumas disfunções mais pra frente por causa disso. Algumas pessoas não vão ter, outras vão, mas o osteopata lá no nascimento do bebê ele já trata. Então, do início ao fim, é normal. Tá gostando do 107 Podcast, né? Te falei lá no comecinho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, convidando pessoas interessantes para falar aqui com a gente, por isso. Que aí você fica super informado, compartilha com os amigos e nos ajuda a construir aqui o 107 Podcast Rita Len Gruber. Doutor André, queria te perguntar se você acha que... A impressão que eu tenho cada vez mais é que a gente sabe muito pouco sobre o nosso corpo, né? Aliás, sobre muita coisa, né? A gente sabe muito pouco sobre tudo. Eu não sei. Mas sobre o corpo, eu não sei. Eu me pego, assim, eu me acho uma pessoa relativamente bem informada. Eu tenho ótimos médicos, enfim, eu sou curiosa sobre os assuntos, mas volta e meia eu me pego assim nos comentários tão básicos. Você estava falando agora sobre, né, eu tive parto normal mas como até chegar ao parto normal foi uma luta. Eu consegui fazer meu parto normal pelo plano, meu médico maravilhoso falou que ele passava madrugada ali, mas como parece que doutor Alberto, maravilhoso. Como parece que é uma luta tudo isso e como que a gente, a pergunta é, você acha que a gente conhece muito pouco do nosso corpo? Porque a impressão que eu tenho, eu com acesso à informação, estudiosa de alguns assuntos, assim, é que de repente eu me surpreendo, eu falo, gente, como eu não percebi que eu tinha pouco leite? Eu ralei para amamentar até onde eu pude, Fernandes Figueira me ajudando, foi fantástico, mas assim, como parece que a gente vai ter que ir desvendando coisas que são tão óbvias. Todo mundo, você não sabia que tomar pílula diminui a libido? Eu falo, não sabia. Isso. Você não sabia que... Eu tô vendo... Gente, quanta coisa eu não sabia.
Não sei, eu fico me perguntando, é tanta informação sobre tudo, é tanto podcast sobre tudo, mas parece que é um beabá do nosso corpo, a gente não sabe nada. E se, assim, se os leigos, né, e mesmo tendo acesso à informação, tá aí a inteligência artificial para fazer as perguntas e responder pra gente, não sabem, os profissionais de saúde também estão sempre pesquisando, sempre se atualizando por causa disso, porque são centenas de ossos, centenas de músculos, milhares de enzimas e tudo trabalhando totalmente junto, né? Então você tem bilhões de células, cada uma faz uma coisa e tudo interfere uma na outra, entendeu? Então, posso contar um caso de uma paciente aqui, por exemplo? Pode. Esse foi bem... Pode falar. Não, depois eu só queria te perguntar sobre a quantidade de homens e mulheres que procuram osteopatia. Boa pergunta. Mas conta esse caso aí da sua. Tá bom. Então, mulher, uma paciente super querida, ela veio para mim inicialmente porque ela tinha 3 diagnósticos cirúrgicos de joelho, e aí tem uma frase que alguns pacientes meus brincam, que é, não opera sem falar com o doutor André. E ela ouviu isso e falou, não, vou lá que eu não quero operar. E aí a gente salvou o joelho dela, a partir disso, tudo que eu falava, ela aceitava. Aí um dia eu tô olhando meu celular, e aí eu assim, doutor André, você sempre diz que tudo está correlacionado, o olho tem a ver com a boca? Aí eu olhei assim, tem, mas por quê? Você quer um dentista? Aí ela, não, porque eu tenho certeza que foi a partir de um procedimento que eu fiz no meu dente que eu tô perdendo a minha visão há 2 dias. Aí eu falei, vem pra cá. Aí ela foi lá e tal, e ela obviamente tinha ido ao colega oftalmo, e ele disse pra ela que ela finalmente tinha percebido que ela era míope. Aí ela falou, não posso ter percebido, hoje de manhã eu tava enxergando bem, e hoje à noite não tô enxergando, não é possível, eu fiz exame do Detran, passei e por aí vai. E aí ela contou pra mim, ela fez um procedimento de implantodontia, né, ela botou um dente aqui, um incisivo, e o colega provavelmente precisou fazer mais força para encaixar, né, o implante e tal. E aí quando ele fez essa hiperestimulação aqui na maxila, ele hiperexcitou o nervo trigêmeo e acabou pegando os outros 4 nervos que dão sensibilidade ao olho, né? O óptico, o oculomotor, troclear e o abducente. São nervos que a gente chama de pares cranianos que ficam dentro do nosso cérebro e dão sensibilidade e movimento e fazem funcionar as coisas do nosso rosto. Na prática é isso. E esses nervos, eles são muito próximos um do outro, eles funcionam de maneira muito integrada. Então, quando ela mexeu de uma maneira mais exagerada na boca, mudou a função desses nervos dos olhos e ela diminuiu, segundo ela, a visão do olho direito em 40% e a visão do olho esquerdo em 60%. Aí eu fui, tratei, fiz a manipulação craniana, mexi na saída de alguns nervos e tal. Você mexe, como é que é? Tratei? Manipulação. Os nervos, por exemplo, o nervo trigêmeo, né, que é um nervo que dá sensibilidade a boa parte do nosso rosto e movimentação, em especial a nossa mandíbula. Ele sai por alguns forames, alguns buracos aqui do nosso crânio, né? E aí muitas vezes a gente aperta, descomprime, desensibiliza esses nervos, faz algumas técnicas todas manuais e a melhora normalmente é muito rápida, assim, muito rápido. O sistema nervoso muitas vezes ele responde muito rápido. E aí só dela levantar, olhou no espelho, ela começou a chorar. Só começou a chorar falando, tô enxergando, não é possível. E esse foi o dia que Você vai ser canonizado no futuro. Esse dia foi o dia que mesmo não sendo oftalmologista, eu fiz uma paciente voltar a enxergar. Nunca mais aconteceu, nunca tinha acontecido, nunca mais aconteceu, mas posso fazer um adendo rápido? Por exemplo, ortóptica. Falha na movimentação dos olhos. Quando você não converge os olhos, é muito fácil, você pode fazer o teste em casa, filma com o seu celular, bota o dedo assim, ó, e vê se você fica vesgo. Se você não fica vesgo, você não tem foco suficiente e é possível que a sua visão seja afetada por isso também. Não é o mais comum, mas pode acontecer, né? E aí tem alguns profissionais que trabalham com ortóptica, né, desde médicos, fisioterapeutas, etc., e que melhoram a visão através de exercícios para os olhos, entendeu? O que eu acho fantástico dessa sua paciente. Eu tô achando fantástico é que assim, tem meia hora que o podcast tá rodando e o cara tá lá soltando. E a gente cheio de pergunta até mais. Eu tô Mas o que eu achei... tá todo mundo gostando. Claro. Mas o que eu achei muito interessante dessa história da paciente, além de todo o caos, toda a história, é que eu acho que parece que você conseguiu educar uma paciente. O que eu achei muito interessante é que eu acho que ela passou a se escutar. Percebeu isso foi muito interessante, né? Claro que você acolheu, você fez tudo. Não, percebeu o próprio o mérito, corpo, acho que é seu também, mas assim, achei muito interessante ela ter tido essa demanda, ela chegar pra você e falar, vem cá, olha, eu acho que parece que ela entendeu o que é a osteopatia, né?
Entender o que é o corpo, na verdade. Porque a gente pensa muito dentro da caixa, né? Exatamente. Dor de cabeça, eu tomo analgésico. Não sei o que, eu faço tal coisa. Isso aqui, eu faço tal coisa. Ela foi pro holístico, parece que voltou atrás. Eu particularmente... Existe uma certa resistência à osteopatia? Vamos falar a mesma coisa, foi ótimo. Eu particularmente não gosto da palavra holística, apesar de ser muito bonita e a filosofia por trás dela é gigante, só que infelizmente existe uma espécie de preconceito em cima do que é holístico, em cima do que é integrativo, do que é tal. Tudo que foge da parte medicamentosa, digamos assim, existe um certo preconceito, né? Então, você vai sei lá, vamos imaginar o seguinte, você tem refluxo. Aí você vai a um colega que prescreve uma medicação para melhorar seu refluxo. Você acha aquilo... Aí, na verdade, ele prescreve um exame para, na verdade, ver a inflamação, né, uma endoscopia e tal, e aí você sai de lá e toma com a medicação. Aquilo foi um atendimento espetacular. Agora, se, por exemplo, você vai na minha clínica, eu examino você e determino que o refluxo é por conta da hipomobilidade de alguns tecidos que grudam você por dentro, que são as fáscias viscerais, né, são os tecidos que grudam seus órgãos no lugar, e também por conta da maneira que você respira. Se você respira com a parte de cima do tórax, o vetor de força é ascendente, é para cima. Logo, abre a cárdia, que é a válvula que gruda, né, o seu esôfago ao seu estômago, ela fica abrindo, 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 uma hora a comida vai subir, entende? E aí eu determino essas duas coisas, falo, olha, vou mexer na sua barriga e depois eu vou pedir para você respirar desse jeito, esse jeito, esse jeito. E aí você fala assim, nossa, mas não é possível que seja tão simples. Não, mas nossa... Ou não é possível, simples não é exatamente a palavra, mas eu tô dizendo, não é possível que eu não precise de um remédio, não é possível que eu não precise entrar num tomógrafo que me... Você entende? Não provavelmente vocês estão assistindo, né? E o Ângelo e a Rita também tenham passado por uma consulta médica à moda antiga, né? Que você podia ter uma dor de garganta e o colega palpava o seu abdômen, né? Mexia aqui, mandava você abrir, respirar, tossir e tal, e ver como é que a máquina funciona em conjunto. E hoje em dia as consultas, elas são, infelizmente, boa parte das consultas, elas são de 10 minutos. Às vezes minutos. até por vídeo, né? Eu faço consultas de telemedicina também. Então, a grande questão, na minha opinião, não é o vídeo ou não vídeo, né? A telemedicina ela conseguiu ajudar e muito pessoas que moram a quilômetros de colegas, né, para atendimento. É distância, né? A questão é a qualidade de como a qualidade e a qualidade de como é feito, perfeito, entendeu? Então, na prática, é não fazer uma consulta assim, Ângelo, né? Tá, o que você tem? Tá, Vamos fazer esse exame aqui? Toma, Ângelo, volta quando ficar pronto. Aí você traz pra mim, eu olho e falo assim, Ângelo, tá aqui o seu problema, ó. Vou te prescrever isso aqui? Tá. Próximo. Entra. Não esquece de pagar lá. Entende? Às vezes paga antes. A grande questão que eu vejo é assim, examinar, né? O exame complementar, como o próprio nome diz, os exames de imagem, etc, eles são exames complementares. Primeiro eu examino, primeiro eu testo, primeiro eu observo, primeiro eu faço anamnese, escuto o paciente. Se eu tiver alguma dúvida, se eu preciso complementar aquilo, aí eu peço o exame. Não é o contrário. Não é o paciente chegar e falar, o que é que você tem? Sei lá, eu tenho uma dor no pescoço. Vamos fazer uma ressonância? Tá, faz a ressonância e volta que a gente vê o que você tem. Não, eu examino a cervical, testo, olha pra lá, olha pra cá, como é essa dor? Ela desce pro braço, ela desce pras costas, ela dói quando você, sei lá, quando você respira, quando deita, quando acorda, quando pega peso. Então isso pode ser tal coisa. Se eu tiver alguma dúvida, ou se o meu tratamento do tipo, eu sempre trato os pacientes em geral na primeira consulta, pelo menos 70% das dores vai embora. Se o cara fez, sei lá, 3 consultas comigo e não melhorou nada, alguma coisa tá errada. Entendeu? Aí eu peço o exame. Porque senão, pensa uma coisa, era mais fácil a secretária, né? Polêmica! Era mais fácil a secretária já pedir o exame. Ficava com uma tabelinha, não é? Então, cervical, ressonância. Dor na barriga, ultrassom abdominal total. Dor de cabeça, tomografia craniana. Pronto, você já vinha para a primeira consulta com o colega, já com aquilo ele já olhava e falava, tô vendo aqui, e seguia. Não, e além da consequência da violência que pode ser pro corpo, né? Eu já fui numa endocrinologista, que era essas consultas de 4 segundos. Eu nem queria tanto mais que isso, não. Mas eu cheguei ali, ela nem entendeu o que era. Daqui a pouco eu vi que eu saí de lá com um remédio, com uma prescrição de fluoxetina. Assim segui, assim tomei. Daqui a pouco meu casamento, que estava super em crise, começou a ficaria casada há 30 anos daquele jeito, não foi. Porque a fluoxetina me deixou assim. Só que não era o que eu queria, entendeu? Eu era uma pessoa que fazia psicanálise, que... exatamente, talvez eu quisesse me separar, talvez ele também, mas assim, a fluoxetina me deixou naquele estado a troco do que eu não queria, se eu estivesse buscando um antidepressivo, entendeu? Entendi. Depois eu voltei no tempo e falei, cara, que responsabilidade, como é que você prescreve um negócio, que loucura! A linha de produção? Eu diria assim, o que eu diria assim, o plano de saúde ele é muito importante
em especial para as emergências e para dar acesso a E aí eu boa acho parte que a da população. responsabilidade da pessoa, independente dela ter plano ou não, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que infelizmente o plano de saúde, o repasse para os profissionais é muito abaixo do que deveria ser. Sim, claro. Então, não é culpa dos profissionais. É porque se ele não atender X pacientes, ele não mantém a clínica aberta. É nesse nível. A segunda coisa é, por exemplo, se eu botar plano de saúde na minha clínica, no dia seguinte tem 40 pessoas na recepção. Como é que eu atendo 40 pessoas em 10 horas que eu trabalho? Entende? Você tem que atender muito mais rápido. Então, aquela 1 hora de consulta que eu fazia, ouvindo e fazendo, examinando e tratando, é aqui, ó. Muito mais rápido, entendeu? Então, essa é uma questão como é que se diz? Da vida moderna. Sim. Né? Trouxe facilidades, mas também trouxe seus E percalços. seria lindo ter osteopatia no SUS, né? Isso seria uma coisa mais... Pois é. Nossa, Pois é. A grande... vislumbrando isso agora. O SUS não faz atendimento para osteopatia. Não, na verdade, eu acredito que não tem osteopata no SUS. É possível que venha a ter por agora. Hein? No Brasil não. No Brasil não. Mas, por exemplo, os sistemas de saúde pública lá fora são... Cada país tem a sua forma, né? Mas tem um plano de saúde, não exatamente um plano de saúde, mas seguro de saúde que ele é internacional e que ele cobre consulta de osteopatia, por exemplo, entendeu? Eu acredito que os próprios planos de saúde estão percebendo que vale muito mais a pena você investir em tratar, né? Ao invés de enviar para cirurgia, né? Essa é uma coisa clássica, assim. O que eu pego de paciente que poderia evitar a cirurgia e fazer um tratamento bem feito, porque infelizmente mais ou menos aquilo que eu falei. Então, do ponto de vista, sei lá, de qualquer tratamento que você faça, que seja de 15 minutos, meia horinha, rapidinho, atendendo 2 pessoas ao mesmo tempo, ou então só toma aqui, vai-se embora e volta semana que vem, não tem como. É uma espécie de fast food de saúde e ninguém fica bom. O profissional, não tem profissional que gosta de trabalhar dessa forma, é uma questão de necessidade. Entendeu? Claro. Então, o profissional não fica satisfeito em atender dessa forma, o paciente não melhora, sabe? E a única pessoa que está lucrando, na verdade, provavelmente é o CEO do plano de saúde. Polêmica. Quem pratica aqueles esportes que pega pesado, né? Crossfit, por exemplo, ou luta boxe, que eu acredito que seja um esporte pesado. O que tem? Tira tudo do esquadro? Ótima pergunta, Ângela. Então, eu particularmente sou fã do CrossFit, só que o CrossFit, ele não o CrossFit é um esporte, e possivelmente um esporte até de alto rendimento, entendeu? Ele tem técnica, ele tem regra, ele tem movimentos específicos, é diferente de musculação, por exemplo. Então, o que eu vejo hoje em dia é que algumas pessoas vão pro CrossFit achando que estão fazendo musculação, são coisas diferentes, entende? Então, eu particularmente, eu recebo algumas pessoas se lesionaram no CrossFit, mas não por conta do CrossFit, mas por conta da maneira que aquela pessoa no primeiro, segundo ou terceiro mês de CrossFit, ela já quer estar competindo como o cara que está no CrossFit há 3 anos. Entende? E que a pessoa ficou 6 meses sem malhar, 6 meses sem fazer absolutamente nada, ao invés de ela, de repente, começar correndo em volta do prédio e tal, ir para uma academia, ou seja, qualquer coisa, contratando um profissional de educação física, ela já chega no CrossFit e fala, em 3 meses, modo verão, e aí chega uma hora que ela se arrebenta. Posso dizer que eu mesmo passei por isso há umas 3 semanas atrás. Você foi no osteopata? Na verdade foi a minha assistente que me resolveu. Na academia do meu prédio botaram daqueles sacos de pancada. E eu sou do Muay Thai e eu adoro chutar. E aí tava minha esposa, né, malhando, e eu resolvi fazer uma sequência de chutar saco. E atenção você que já se machucou dessa forma, pega leve. E eu fiz mais de 50 chutes com o máximo de força que eu pude. E aí minha lombar passou 3 dias que eu não aguentei. E aí minha assistente foi, me ajudou e resolveu. Com uma consulta resolveu e tá tudo certo. Mas é isso. Então comece devagar. Observe, como a Rita Len Gruber muito bem falou, observe os sinais que seu corpo dá, vai dentro do que ele permite. E aí você não vai precisar parar. Né? Você começa a atividade física e para 2 semanas e fala, pô, meu joelho começou a doer, aí eu tenho que esperar para voltar. Tudo que você ganhou com pressa, você perdeu. É isso. E aí, Rita Langruber, vai fazer o crossfit? Vai fazer crossfit? Não, eu vou fazer perguntas. Perguntas com Rita Langruber. Não, eu fico pensando assim, que a gente está para o bem e para o mal, num mundo de um excesso de diagnósticos, né? Não estou criticando o excesso ainda, posso até criticar. Mas também acho que tem um lado bom e um lado ruim. Tô pensando de questões psíquicas. A bipolaridade, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aí você vai no YouTube, autismo. Tem um lado que eu acho libertador e maravilhoso, porque eu acho que o diagnóstico pelo diagnóstico você joga no lixo, mas existe. Ele serve para quê? Para se tratar. Então tá. Aí eu fiquei pensando muito quando eu tava estudando pra entrevista, sobre você ter essa questão dessa medicina integrativa.
integral. Pode ser medicina integrativa. Tá, integrativa e de reconhecer a parte psicológica, a gente somatiza sim, né? Você é um médico que reconhece, né, o corpo como a ligação do corpo e mente. Uhum. E aí eu queria te perguntar, assim, se a osteopatia, ela ajuda nesses tratamentos também de questões psíquicas, como a bipolaridade, como o autismo, como esses vários diagnósticos agora que todo mundo tem agora, quer dizer, todo mundo não tô querendo banalizar, não. Eu entendi eu acho que tem um lado perfeitamente. bom e um lado ruim. Eu acho que é só a gente não pode ficar refém de um diagnóstico. A gente tem que usar a nosso favor. Não, eu te entendo. É Perfeitamente. isso. Tô sacando que vem a onda da bipolaridade. Então, o que eu faço com isso? Existe medicamento para... Existe o quê? Como a osteopatia vê a bipolaridade, o autismo, o Asperger, eu não sei, esse leque que a gente tem hoje em Essas dia. disfunções, né? Então, vamos lá. Eu concordo com você, a minha opinião, e eu sou sempre muito sincero nas coisas que eu percebo. Eu percebo que tem um excesso, uma hiperdiagnosticação, né? Se é que criei essa palavra agora. Então, a criança mal educada não é mais mal educada. Ela tem transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a gente não tem mais... A pessoa não pode mais ficar triste. Ela já acha que ela tá depressiva. Não, e é né? depressivo tipo 1, 2, 3, A, B, C, D, 3... Exato, entendeu? Então, a gente tem que dar nome aos bois e parar de diagnosticar demais. Por outro lado, antes o que não era diagnosticado passava justamente por um comportamento, né, foi mal educado pela família e muito tal. louco, eu não sei o que, e tinha uma coisa ali que Exatamente. até é científica também. Sim. Então, é difícil mesmo. Mas eu concordo que a gente precisa ter muita atenção a isso. Do ponto de vista do que a osteopatia faz nas disfunções psiquiátricas, psicológicas, da psique em geral. A psique ela é muito influenciada pelo corpo. Muito influenciado. Então, é fácil ver isso. Quando você está com dor, você tem o mesmo nível de paciência, né? Quando você está com dor, a sua cabeça, do ponto de vista cognitivo, atenção, memória... Quando você dorme mal, você já... Quando você dorme Cada um mal... do seu jeito, né? Pois é. Então, o corpo e a mente, na verdade, eles são uma coisa só. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que do ponto de vista neurológico, o sistema nervoso ele é indivisível. Ele é uma coisa só. Né? Então, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo, medula, os nervos, eles são uma coisa só, eles são uma espécie de uma medusa. Então, o seu cérebro está completamente interligado com o seu corpo e vice-versa. Então, tudo que você faz no seu corpo reverbera para o cérebro e entrando aí não diria novidade, porque não é exatamente novidade, mas o intestino já é há bastante tempo considerado uma espécie de segundo cérebro. Sim. Então, foram encontrados... neurônios no intestino, né? Então, o que você come também reflete absurdamente no seu comportamento, nas suas emoções, isso a gente vê no dia a dia. Sim. Então, o que normalmente os osteopatas fazem, primeiro, tratar o corpo e reverberar em cima das emoções e da maneira cognitiva, né? Da inteligência, da memória, do raciocínio, atenção e por aí vai. Mas também existem, conforme eu falei no caso da paciente que tinha parado de enxergar, as manobras que a gente faz sobre o crânio e que reverberam sobre o sistema nervoso. Lembrando que embaixo da calota craniana, dos ossos do crânio, existem as meninges, né? A pia mater, a aracnoide e a dura mater são 3 meninges, membranas que recobrem o seu sistema nervoso, basicamente todo, o sistema nervoso central. Então, quando você faz essas compressões no lugar certo, com a intensidade certa, do jeito certo, você também faz o que a gente chama de input sensorial no sistema nervoso. Então, isso é fácil de dizer, mas muitas vezes você está com uma dor de cabeça, ou você está preocupado, ou você está chateado, ou você está, seja lá, com o que for, e alguém vem e faz um simples carinho em você. Quando o Flamengo perde, aí chega a patroa. Fundamental. E aí a pessoa faz um simples carinho, ou a pessoa fala, não, aperta aqui, e aí quando a pessoa aperta, você relaxa, entende? Então, existem locais do cérebro em que a gente manipula, que a gente mexe e tal, e que conseguem interferir. Não vai tratar de vez, não vai resolver o problema, mas em especial em casos complexos, como psiquiátricos, psicológicos, etc., ajuda, em especial em crianças. Tem muitos osteopatas pediátricos que ajudam muito com a questão de autismo, hiperatividade, sono, por exemplo, em bebês e por aí vai. Voltando lá naquela pergunta, quem mais frequenta lá a clínica? Homens ou mulheres? Olha, as mulheres, elas vêm mais. Porém,
os homens chegam mais estragados. Eles vêm de muleta, eles vêm de cadeira de roda, eles vêm brabo, assim, entendeu? Quando eles vêm quando Elas quando o vão pra negócio tá prevenção pegando. e eles já vão tudo detonado, assim? Eu não diria prevenção. O brasileiro não é exatamente o rei da prevenção, né? A gente deixa tudo para a última hora. Mas eu diria que elas chegam com quadros menos avançados e menos crônicos, Uhum. em geral, do que os homens. O homem, quando ele vai, em geral, é porque ele já tá Detonado. mal, assim, entendeu? Eu pego quadros de paciente que tem hérnia de disco há 30 anos, há 20 anos, entendeu? E que já tentaram de tudo, e aí quando chega lá é meio esse esquema, a última esperança. E que bom que muitas vezes com 1, 2 consultas a gente consegue resolver. Essa é o dia a dia lá da marcar clínica. uma consulta lá logo amanhã, você então, né? Porque depois... Tá ótimo, tá ótimo. Tô torto. E aí? Gostando? Compartilha aí com seus amigos, suas amigas, a galera, todos os seguidores, esse conteúdo interessantíssimo aqui do 107 Podcast, que está aí disponível para você e para todo mundo. O doutor... André, como é que a gente... Nem deixou eu fazer a pergunta. Desculpa. Tá bom. Ele falou que eu podia interromper ele. Eu tava só brincando, era para você Tava mesmo. testando Doutor André, seu- a Rita vai te fazer mais uma pergunta. Obrigado. Não, assim, pensando assim, a gente no podcast, no Globalcast que eu faço com o Arthur Rodrigues, a gente pergunta muito assim sobre um sonho no final. Não me ocorreu de um sonho, mas assim, com essa visão da osteopatia que você tem, o que você, olhando para a sociedade, não sei se brasileira, mundial, não sei, olhando para o ser humano hoje, o que você... Tá decepcionado? Não é nem decepcionado, não. O que você desejaria que as pessoas, o quê? Se olhassem mais, comessem melhor, aprendessem a ouvir o corpo? Eu não sei, o que você acha que é? Claro que não é qual é a salvação? Não, eu Eu entendo. Sempre teremos sintomas e dores. Acho que o ser humano é de dor também, né? Eu não sei, eu acredito nisso um pouco também. O meu ex-marido falava uma coisa muito boa, que a professora de yoga dele dizia que a yoga era buscar conforto no desconforto. Era isso, vai ser o palco. É desconfortável. Eu acho que assim, existe um desconforto, existe a dor. Mas diante disso e sabendo disso, o que você acha que a gente deveria... Como que a gente deveria tratar melhor do nosso corpo? Legal. Então, vou falar do corpo, depois dou minha opinião sobre a sociedade, então. Como Ficar você bem quiser. profundo. Como você Então quiser. vamos lá. Do ponto de vista do corpo, são pequenas disfunções que durante cada vez, né, vão aumentando em virtude do tempo, que elas permanecem. Então a gente falou aqui sobre o quanto respirar, né, com a parte de cima do tórax pode trazer problema para sua cervical, para lombar, para o seu intestino preso e refluxo e etc, né? Então se você passa a respirar melhor, olha quantas coisas vão melhorar no seu corpo, quanto de remédio você não vai precisar tomar, o quanto de dor, sofrimento, dinheiro e tempo que você, né, vai evitar. Então, respirar melhor, por exemplo, a própria questão da atividade física, ela faz com que o sangue corra muito melhor, ela faz com que você passe a respirar mais, como a gente falou, que o seu corpo funcione do ponto de vista de lubrificação também melhor, né? A alimentação, né, o famoso faça do seu alimento o seu remédio, né? Você Então, é o que você come. Você é o que você come, né? Então, a gente tem como é que é? Desembalar menos, né? Então, você tem uma alimentação melhor, em especial porque tudo que você vai usar na sua máquina vem, muitas vezes, de fora. Então, pensar sobre essas coisas ajuda muito o seu corpo. Mas, principalmente, eu diria, o ouvir o seu corpo no sentido de, isso aqui não tá legal, vou tratar. E não do tipo, isso aqui não tá legal, isso aqui tá piorando, isso aqui piorou pra caramba, isso aqui eu já não consigo fazer nada, morri. eu preciso ir pro hospital. Não é isso, entendeu? Então, é tratar as coisas já no início. E do ponto de vista da sociedade, eu acho que a palavra que eu deixaria é cuidar. As pessoas acreditam que estão perdendo um pouquinho da paixão, do amor por cuidar dos outros, entendeu? Dos outros. Então, eu vejo, sei lá, em casamentos, por exemplo, de bodas de ouro, né, de 50 anos, o quanto o casal cuida do outro, né? Então, o quanto o que é importante para o outro
Então é importante para mim, eu abdico do meu tempo, abdico do meu dinheiro, abdico de coisas que, né, que são importantes para mim, porque aquela pessoa é importante para mim, isso é importante para ela, é importante para mim, entendeu? Hoje em dia eu acredito que é muito farinha pouca meu pirão primeiro, né? Total, e eu sou muito libertário, porque eu só tenho uma vida, eu vou fazer o que me der na telha, porque a sociedade não me reprime mais, etc. Só que você tem que lembrar que não é a sociedade, são as pessoas que você ama e que convivem com você e que muitas vezes precisam que você abdique de algumas coisas, porque elas já abdicaram de muita coisa por você. Perfeito. Entendeu? Então a gente fica Você muito... fala muito do autocuidado, que é lindo, temos que ter autocuidado, mas só eu não tinha que- pensado no outro, só tinha pensado no alto. Só que muitas vezes eu penso, né, num autocuidado muito pra mim, né? Só que as Só, pessoas... tudo eu. Aí é tudo eu. Aí É. as pessoas cuidam de mim, eu também cuido de E mim. ninguém cuida de ninguém. E a gente tá numa sociedade, se eu adoeço, logo o outro, né? Uma coisa vai E aí a gente faz o contrário, né? Então, se eu vou, por exemplo, num local comprar um produto, né? Vou comprar alguma coisa, eu sou maltratado, né? Aí eu vou e falo assim, olha como eu sou tratado. Quando for lá no meu negócio, eu não vou ficar tratar bem, porque se eu não sou tratado. Então é o famoso ciclo positivo. Existe o ciclo, né, vicioso, que é aquele que eu faço uma coisa ruim, ou não ligo pro outro, ou também não vai ligar pra mim, aí eu vou ligar menos ainda e a coisa vai descendo. Ou eu me mantenho positivo e falo, não, ele não tá num dia bom hoje, eu vou fazer o meu melhor e tal. Ou isso é dele, não é meu. Exato. Isso transforma uma sociedade. E é o ciclo virtuoso, né, que você vai pra cima. Eu acho que a mensagem seria cuidar do outro, e em especial quando a gente cuida de alguém, aquela pessoa guarda aquele carinho, né? Tem uma frase que eu gosto que diz assim, as pessoas podem esquecer o que você falou, podem esquecer o que você fez, mas elas não esquecem como você as fez sentir. Então, se você cuida do outro e faz com que ela se sinta bem, alguma hora ela vai querer você fazer bem de volta também. Caraca, que podcast Eu show, agora, hein? depois dessa, eu não sei, mas muito bom, não, essa eu não esperava. Eu acho que é uma sociedade tão do perfeccionismo, o corpo perfeito, o trabalho é incrível, ultimamente, amanhã é Mas é o incrível. corpo perfeito pra mim, você entende? Tudo Não eu. é o corpo perfeito do outro. Essa fala você não fez nas outras entrevistas, hein? Não fiz só 107 podcasts. Não é o Não, é corpo genial, perfeito é. Eu não me dedico para ter o corpo perfeito para minha mãe, para minha avó, para minha esposa, para minha filha, não, eu tenho o corpo perfeito para mim. Eu tenho as melhores roupas para mim. Eu tenho os melhores cursos de formação de mercado para mim. Eu tenho as melhores viagens para mim, né? Eu tenho o meu tempo para eu fazer o que eu quero ou para não fazer simplesmente nada. Mas será que o fulano de tal não tá precisando do seu tempo porque ele tá fazer alguma coisa? Será que ele não tá precisando... Eu tenho meu momento de eu ficar calado, certo? Mas será que o outro não tem um momento de querer ouvir um pouco alguma coisa? Até pra eu ter o meu momento de ficar calado também. Entende? Mas também ter, não é ser sobre só você disso. Às saber vezes ceder. o outro quer só ouvir, tá ao lado de alguém que queira ouvir, né? Eu acredito que, desse ponto de vista, a gente está muito imediatista. Verdade, imediatista. Muito imediatista, e eu quero ter prazer a qualquer coisa. Somos viciados cada vez mais voltando aí para a parte fisiológica, a gente está cada vez mais viciado em dopamina, né? Cada vez mais viciado em grandes emoções, né? E aí você vê as pessoas buscando as grandes emoções, seja... né, através de exagero, seja através de compulsões alimentares, compulsões em vícios, cigarro, álcool, Drogas, etc. Droga, jogo. Aí, às vezes, o pôr do sol vira tão... mas você já Mais viu um no pôr do filme, sol. passa na televisão, Perfeito. filmado em 4K, 6K, não sei quantos K. E por que trazer isso para uma entrevista aqui, teoricamente, de saúde? Porque isso também reverbera sobre a sua saúde. Se você é viciado em dopamina, se você come açúcar o tempo inteiro, se você, enfim, é viciado em grandes emoções e não compartilha, como disse a Rita, um pôr do sol e acha aquilo chato, moroso, o seu sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que acelera nossas reações, ele vai estar sempre hiperexcitado. Você vai estar sempre ali 110, né? 220. E aí você vai estar pouco simpático. Vai estar menos parasimpático. E aí o que normalmente acontece é que o sistema nervoso simpático, ele é o que acelera o corpo. Então você vai ter muito mais alterações cardíacas, como arritmia, alterações cardíacas como hipertensão arterial sistêmica, você vai ter muito mais alterações de pele, por exemplo, porque existe um eixo que eu acredito que vale a pena trazer para cá, a informação chama um eixo de luta ou fuga. É um eixo cerebral que prepara o seu corpo para situações de perigo ou para manter você a 220, o famoso eixo adrenérgico, né? E aí o que normalmente acontece quando você se prepara para um perigo, vamos imaginar uma situação de assalto. Como é que fica a sua pele num assalto? Ela fica super vistosa, tal, ela fica pálida, né? Como é que fica o seu coração? Tum, 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 batendo super rápido, né? Pupila dilata, enfim, no sentido de tudo preparado para uma guerra. E aí, as pessoas hoje em dia, elas são preparadas para guerras que nunca vêm, que é a famosa ansiedade. Ela tem sempre um medo, um risco, um perigo, ou ela está sempre pensando no futuro, se preparando para aquele futuro, e o corpo dela
está se preparando também. A frequência cardíaca aumenta, a nutrição tecidual da pele, do estômago, do intestino, ela não é feita da mesma forma. Você precisa de sangue na sua pele, no seu intestino, no seu estômago, quando você vai ser assaltado? Não, você precisa de sangue aonde? Na cabeça para pensar o que fazer e nas pernas para fugir ou então para lutar com o cara. Não faça isso. Mas, entende? Então, se você não tem sangue na pele, no estômago, no intestino, por exemplo, você começa a ter as disfunções dermatológicas associadas ao estresse. Você tem as disfunções gástricas, gastrointestinais, né, associadas ao estresse, as arritmias, né, impotência sexual, por exemplo, as famosas lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui. Minha avó era rendeira, né, do Nordeste, Ceará. Ela passou anos fazendo o mesmo movimento repetitivo e não tinha tendinite. Aí você contrata alguém, você trabalha no RH, contrata alguém, tem 6 meses que a pessoa está lá digitando, ela faz uma tendinite. O que é isso? É o estresse, a pressão do ambiente que não nutre o tecido, né? Conforme a gente explicou, de sangue. E aí esse tendão vai reclamar. Uhum. Então são essas as questões que a gente conseguiu unir, eu acredito, conversando, das questões mais filosóficas, mais comportamentais em sociedade e de como as pessoas levam a vida dela do ponto de vista emocional e que reverberam do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista bioquímico, endócrino, muscular, etc. As relações familiares. Eu tenho certeza que tem 1 hora que quem começou a assistir esse conteúdo não parou de assistir. Já deve estar todo curvado, né? Assim, na tela do computador ou na tela do... Agora ela precisa fazer um alongamento quando terminar aqui o nosso conteúdo. Eu tô respirando fundo toda hora. A doutora André fala. A Rita começou aqui toda troncha, eu também. Agora já tô aqui super respirando com não sei o quê, com os... Quais são algumas dicas para alongar ou para cuidar do corpo quem está ali no escritório fazendo esse movimento repetitivo 28 horas por dia ou mais, né? Porque geralmente chega às 9 e sai às 22. Vamos lá, algumas coisas que você pode fazer em casa, né? A primeira, eu vou sempre repetir a questão da respiração, né? Então a gente já falou aqui como respirar melhor, faz bem ao seu corpo inteiro. Desculpa te interromper, mas no começo é meio racional mesmo, né? Rita, respiração. Sim. É isso, né? Porque o certo é ser orgânico, né? Isso. O certo é o seu nervo frênico, que é o nervo que sai da terceira vértebra cervical e que inerva a musculatura do diafragma, por exemplo, fazer você respirar pela barriga. Se você pegar uma criança, né, que não passa pelas pressões do dia a dia e botar ela deitadinha, você vê que a barriguinha dela sobe e desce. Correto? Então, esse é respirar normal. Se você começa a fazer isso voluntariamente, chega uma hora que vira autonômico, ou seja, você vai passar a fazer sozinho, não precisa mais lembrar. Então, a parte respiratória é muito importante, respirar pela barriga. Faça 3 séries de 10, por exemplo. Pare, fecha seus olhos, bota uma mão no tórax, uma na barriga e sinta a sua barriga mexendo, o tórax não pode mexer, certo? Do ponto de vista de sentar, né? Eu diria que as dores de trabalho sentada normalmente dá muito para cervical e para lombar. Macete, eu sou ergonomista também, então o que você vai fazer é sentar e chegar a sua cadeira bem para frente. Você precisa apoiar os seus braços completamente. Todo o peso do seu braço que não está apoiado na mesa vai ficar sendo sustentado pela sua cervical e pelo seu trapézio. Lembra que você não vai sentir na hora, porque você está focado, né, no computador ou no celular, mas chega uma hora que você não vai aguentar mais. É especial para fazer isso todo dia. Na prática, sentou, chegou a cadeira bem para frente. Mas o braço da minha cadeira, ele bate aqui. Abaixa o braço ou então abaixa a cadeira toda. Chega a cadeira bem para frente e só de você chegar para frente, você já vai estar mais próximo do monitor. E aí você não vai ter aquele mau hábito de chegar a cabeça. Olha só. Para frente. Então esse é o ponto. Que mais? Muito importante ficar em pé, né? A cada 1 hora, ou no máximo 2 horas, ficar em pé. A posição sentada tem suas vantagens, porém o sangue circula muito menos por uma compressão na parte poplítea, a parte de trás do joelho. Tem artérias e veias ali que precisam ser esticadas, além da bomba muscular, né? Então ficar em pé a cada 1 hora ou 2 horas ajuda bastante a prevenir tanto o edema, o inchaço nas pernas, quanto o cansaço. Imagina o quanto que seu coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue se você tem uma compressão no seu joelho. E a panturrilha é o segundo coração. É o segundo coração. Então, o famoso bomba de panturrilha, né? Fica na ponta do pé e tal. Então, isso eu acredito que faz muito sentido. No mais, fazer atividade física, tudo aquilo que a gente já ouviu em outros lugares, realmente faz sentido. Mas o principal, eu destacaria para quem trabalha sentado, é o respirar e sentar dessa forma. Rita Lengruber, atriz, roteirista, apresentadora do Globalcast, está aqui comigo ajudando a bater esse super papo super interessante que você vai compartilhar com todo mundo, com o Dr. André Camelo. Sou eu. É isso aí.
Mais alguma pergunta? Vamos encerrando por aqui pra gente... eu não vou nem perguntar mais, eu até tenho, mas eu quero ficar com essa elaboração final Mas dessa eu acho questão que de cuidar do outro, dessa vida em sociedade. Por que a avó que fazia... rendava, não tinha lério. Eu achei essas reflexões finais, assim, a entrevista toda maravilhosa, mas esse final eu não esperava. Eu acho que a gente vai precisar marcar outro podcast. Eu não tenho nada pra fazer. Não, pode chamar, 107 Não, podcast. muito obrigada, Muito doutora obrigado, Andréa. eu que agradeço. Incrível. Me fala um pouquinho. Dia desse a gente estava conversando antes de vir pro podcast. Você estava em Uberlândia, no interior de Minas. Você leciona lá? Você tem uma clínica? Minha vida é andar por esse país. Ela mudou, depois conheci minha esposa, Vanessa, beijo. E aí, ela é de Uberlândia. E aí eu passei a ir pra lá e eu ficava meio zapeando, né? Ficava com a minha sogra, meu sogro e tal. Eu falei, não, deve ter coisas legais aqui. E aí, através de um parceiro, tem um programa de rádio também, o Dr. José Silveira Passos faz esse programa junto de rádio comigo, e eu comentei com ele. E ele me apresentou uma dona de uma clínica, a doutora Clarissa, lá em Uberlândia. Passei a atender lá, ela é coordenadora de uma pós-graduação em medicina e odontologia, me chamou para dar aula lá também. E aí, as coisas vão indo, né? A gente vai conhecendo gente boa, Uberlândia é um lugar muito legal. E a clínica dela também vai muito nessa vertente aí de tratamento do corpo inteiro e tal. E aqui no Rio de Janeiro a clínica fica na Barra? Não, fica lá no Shopping Tijuca, um tijucano nunca deixa a Tijuca. Legal. Na Tijuca? Muito na Tijuca, botou né? total... Desculpa, pessoal da Barra. Não, a gente ama vocês. Não, a gente adora a Barra. Mas é que a Tijuca... Mas sabia que é da Tijuca, É que a Tijuca Você é tijucana? Não, mas eu adoro a A gente Tijuca. fala Tijuca é o sorriso que a Tijuca proporciona. Tá vendo? É isso. aí. Foi feita uma pesquisa no Google e a Tijuca é o vórtice do universo, assim. Ó. Pelo menos os tijucanos acreditam nisso. Todo tijucano é gente boa. Anota isso, você que tá assistindo. O seu consultório tem um nome? O Inside Chama- Circle é um projeto? Equipe Saúde Plena, Equipe Saúde Plena. A gente tem uma clínica lá no Shopping Tijuca, e aí tem algumas especialidades, né? Tem a osteopatia, nutrição, psicologia, neuropsicologia, psicoterapia, a medicina do sono, cardiologia, neurologia, massoterapia e fonoterapia. E o médico ou o especialista que está assistindo o podcast agora, ele pode participar do Inside Circle? Da Inside Circle. Seria uma honra conhecer vocês que querem trabalhar de maneira mais integrada, né, com os profissionais de saúde, passar a receber mais pacientes encaminhados desses profissionais de saúde, né, parar de ser eu-keep, né, você sozinho, né, no seu consultório o dia inteiro, falando você no máximo com a sua secretária, e passar a tratar de maneira integrada, interdisciplinar, né, quanto você pode ajudar outros profissionais de saúde com o tratamento deles e o quanto eles podem ajudar os seus pacientes, todo mundo ganhando, né, os pacientes tendo tratamentos mais integrados, com menos, né, divergência de opinião, diagnóstico, etc., né? E os profissionais de saúde aprendendo uns com os outros e ainda com a agenda, obviamente, mais cheia, né? Porque todo mundo encaminhando para todo mundo, os pacientes ficam satisfeitos e as agendas crescem, é isso. Exatamente. Doutor André Felipe Camelo, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui ao 107 Podcast. Rita Eu que agradeço muito. Muitíssimo obrigado. Muito Foi ótima super oportunidade top de fazer esse essa conteúdo. entrevista. Um dos melhores que nós já gravamos aqui, que todos foram sensacionais. Esse foi um Não, dos... eu tô doida pra ver a entrevista. Eu também. Eu tô doido pra também. compartilhar. Clica aí no dedinho e compartilha com todo também. mundo. Vários recortes a gente vai conseguir Poxa, que retirar legal. dessa entrevista. Foi muito, muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Abraço.